dia, bom dia. Estamos aqui em mais um Entre Versículos, onde a partir de hoje, de segunda a sexta, todos os dias, nós vamos tirar 10 minutos no máximo para um devocional, uma palavra de Deus para a tua vida. E esse devocional é uma palavra que vai nos confrontar. É uma palavra que vai nos confrontar. Uma palavra que vai tirar da zona de conforto. Então vamos lá. Primeira palavra que eu quero passar, que eu estava analisando aqui, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 30, que diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Veja que interessante. Por que Jesus estendeu a mão a Pedro só quando ele fracassou? Por que Jesus não estendeu a mão a Pedro quando Pedro saiu do barco? Mas por que Jesus só estendeu a mão para Pedro quando Pedro fracassou? Por que isso? Pedro vai fracassar no lugar mais impróprio. É mais fácil fracassar dentro do barco, é mais fácil afundar dentro do barco do que afundar fora dele, com Jesus ainda. Qualquer um fracassaria dentro do barco. E é praticamente impossível, mas como um já fez isso, não é mais impossível. Pedro vai afundar do lado de Jesus. E a questão toda é, por que Jesus não estendeu a mão a Pedro antes de Pedro fracassar? E aqui a gente começa a analisar algumas coisas. Dentre todos que viram a Jesus, tiveram um encontro com Jesus, todos eles confessaram a Jesus imediatamente. Natanael, Filipe, Natanael disse, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz assim, vem e veja. Quando ele bate de frente com Jesus, é Jesus que vai dizer, antes mesmo de Natanael falar qualquer palavra, eu te vi debaixo da figueira. Era um segredo que só Natanael e a mãe sabiam. Todo mundo confessou, exceto Pedro. Há uma diferença entre você confessar, e o confessar é tão importante, que inspirou Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz assim, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então será salvo. Olha o que Paulo está dizendo. Se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Isso já quebra um paradigma, um costume da igreja que a gente fala assim, você tem que aceitar Jesus. Não, você não tem que aceitar Jesus. Você tem que confessar. Porque aceitar, Pedro aceitou na pesca. Lembra da pesca maravilhosa? Ele se dobrou, ele adorou, mas ele não confessou. Então Pedro é aquela pessoa que ele andou com Jesus, comeu com Jesus, bebeu com Jesus, viajava com Jesus, mas não confessava que Jesus era o Senhor. Porque no coração de Pedro ainda tinha dúvidas. E Pedro ainda precisava ser tratado para isso. E olha que interessante que as coisas vão mais além. Jesus nunca pediu para que Pedro confessasse, porque a confissão precisa ser espontânea, precisa ser do fundo do coração. Então, 6 dias depois, 6 dias o cara está andando com Jesus e ainda não confessou que Jesus é o Senhor. Jesus manda eles entrar no barco e irem para outra cidade, que ele iria logo após. Se passaram 12 horas. E o máximo que eles conseguiram era ficar próximo do meio do caminho. Lembrando que o mar de Genezaré, se não me falha a memória aqui, são cerca de 17 quilômetros. Isso equivale aí, mesmo que seja a remo, a umas 3 horas de viagem. E eles estavam a quase 12 horas, aproximadamente isso, porque já era noite. Eles estavam a esse tempo todo e não conseguiram chegar nem na metade do caminho.
Então, quando eles viram alguém andando por sobre as águas, olha que o pensamento de Pedro, porque os homens começaram a dizer, é um fantasma, e Jesus bradou dizendo, homens, sou eu. Irmão, você acha que em menos de 12 horas é possível esquecer a tonalidade da voz ou a fisionomia de alguém que você conhece, que você já está caminhando com ele 6 dias? Como é que Pedro vira e diz assim, ó, se tu és o Cristo, que eu ande? Olha o coração incrédulo que Pedro tem. É por esse motivo que Pedro fracassou, não porque o vento soprou no rosto dele. Ele é incrédulo, ele duvida que Jesus é o Cristo. Ele anda com Jesus, mas ele sim duvida que Jesus é o Cristo. Da outra maneira, Pedro vai virar para Jesus, né? E ele vai dizer assim, ó, se és tu que eu ande. Irmão, tem 12 dentro do barco. Vai deixar 11 morrer? Pensa nisso daí. Vai deixar 11 morrer para você se salvar? Ele é incrédulo, ele é egoísta e ele ainda tem uma vanglória falsa. Por quê? Tu imagina Pedro se ele anda. Tu imagina que se Pedro fica de pé por mais tempo, não é que ele ficou, mas imagina por mais tempo. O que é que os 11 não iriam ter que ouvir a vida inteira? Tem gente que só vai aprender alguma coisa quando ele fracassar. É por isso que Jesus não vai estender a mão para todo mundo. Por que Jesus não vai estender a mão para todo mundo? Porque Jesus vai esperar você fracassar para ele poder te tratar. O fracasso nem sempre, ele é para te derrubar. Porque Deus vai permitir, muitas das vezes, você fracassar para você ter um aprendizado disso. Quando Pedro sai daquela situação, e olha que interessante, o barco não para, porque o vento está soprando. E se o vento está soprando, a tendência é que o barco vá para frente. Então, quanto mais o barco vai para frente, mais Pedro fica distante do barco. E ele está do lado de Jesus e está afundando. Aquele fracasso que ele teve não foi para matá-lo. Foi para que o próprio Jesus pudesse tratar e ver e mostrar para Pedro quem ele é por dentro. Então, olha como é que as coisas são. Olha como é que as coisas são. Aonde era para Pedro vencer, ele perdeu. E aonde era para os discípulos fracassar, eles venceram. Porque o barco não afundou. E Pedro saiu do barco e afundou. Então, estar perto de Jesus não quer dizer que você não vai fracassar. E por que não quer dizer que você não vai fracassar? Porque quanto mais perto de Jesus você fica, mais Jesus mostra quem você é por dentro. Tá dando para entender que pessoas que nunca fracassaram na vida dela sempre terão grandes obstáculos de romper alguma coisa na sua vida? De triunfar em alguma parte? E por que fracassar é bom? Não. Mas a vantagem de fracassar é que quando você fracassa, você lembra, você sabe aonde é que você está errando. Lembra daquele dilema que a gente sempre ouviu? Só lembra quem apanha, quem bate nunca lembra. Mas quem apanha, ele leva isso aí para a vida toda. O fracasso é a mesma coisa. Quando você fracassa, você lá na frente sabe o porquê que você fracassou e você não comete as mesmas coisas. Thomas, agora me fugiu a memória aqui, mas o inventor da lâmpada, ele foi indagado uma vez por um repórter que disse para ele o seguinte: você fracassou 700 vezes tentando criar a lâmpada. Thomas Edison. E Thomas Edison disse o seguinte: não fracassei 700 vezes. Eu sei 700 maneiras de como não fazer a lâmpada. Porque o fracasso, escuta o que eu estou te falando, o fracasso, ele não te mata. Pelo menos o fracasso que Jesus permite você passar, ele não te mata. Ele te catalisa, ele te modifica, ele te prepara, ele te transforma
para que você nunca mais venha fracassar. Então, ó, Pedro fracassou aonde não era para fracassar. E os discípulos acabaram vencendo aonde não era para vencer. Quando eles saem da praia, Jesus dá um discurso duro, Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês acham que eu sou? Porque toda a multidão foi embora. Pedro levantou a mão 6 dias depois, tá? 6 dias depois, e no dia seguinte, na manhã do dia que ele fracassou, ele levantou a mão e disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque o afundar de Pedro, próximo de Jesus, mostrou para ele o quanto ele precisa ser tratado. Da mesma maneira somos nós. Vai ter momentos que Jesus vai deixar você afundar, só para você ser tratado por ele. Mas eu venho com uma palavra de Deus para a tua vida. Que o tratar que Jesus permite você passar afundando não te mata. Ele te molda para você ser alguém melhor, uma pessoa melhor, um obreiro melhor, um pastor melhor, uma obreira melhor, uma pastora melhor, um vizinho melhor. Fica com essas palavras. E nós terminamos aqui esse mais um, né? Agora ao vivo, entre versículos. Então, gostou do vídeo? A gente precisa que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Ó, ative o sininho. Vou botar aqui, ó, ative o sininho e compartilhe o vídeo. A gente precisa. Desde já, obrigado a todos os dias, de segunda a sexta. A gente vai colocar aqui 10 minutinhos, no máximo. Pode até passar um pouquinho, mas 10 minutinhos de palavra, tá bom?